Senhor presidente, senhores vereadores, plateia que se faz presente, membros da imprensa, eu quero manifestar sobre a palavra do vereador Godoy da última sessão. No dia 11 de junho de 2015, o vereador apresentou o requerimento de informações 215/2015, querendo saber informações sobre cargos em comissão na Prefeitura e autarquias municipais para, abre aspas, compreender a evolução ou não do inchaço da máquina pública com cargos comissionados, fecha aspas. Queria saber a filiação partidária dos ocupantes de tais cargos, porque, abre aspas, hoje os partidos políticos, eles são, inclusive, lamentavelmente, moeda de troca, fecha aspas. Friso que os termos inchaço e moeda de troca foram usados exatamente nesta forma pelo vereador César Godoy em sua manifestação. Está no vídeo. Antes do requerimento de informações, o prefeito Fernando Turica já havia firmado o TAC com o Ministério Público, foi em abril, visando descrever as atividades dos cargos comissionados do Poder Executivo Municipal e suas autarquias. O TAC não estabeleceu a obrigatoriedade de extinção de cargos comissionados, caso o prefeito mandasse um projeto de lei com descrição dos requisitos para investidura e funções e atividades a serem exercidas dos cargos de confiança. Se o prefeito mandasse um projeto escrevendo tudo isso, não precisaria fazer nenhuma diminuição de cargos. Na ocasião, eu participei de uma conversa com o prefeito, tempos depois, onde sugeri, e os demais vereadores talvez estivessem presentes nessa reunião, que ele diminuísse os cargos comissionados. E dei tal sugestão porque, com certeza, apareceriam candidatos demagogos nas próximas eleições prometendo reduzir os cargos comissionados. Por isso, é importante que o próprio prefeito, Fernando Turica, já neste mandato, promovesse tal redução. Eu não comentei nada disso na Câmara, porque não sabia qual seria a decisão do prefeito. Foi uma sugestão. Se seria apenas o cumprimento do TAC nos termos estabelecidos, ou seja, envio de projeto descrevendo os cargos e suas funções, ou se haveria a redução dos cargos comissionados, como foi sugerido. É isso que o prefeito envia para a Câmara o projeto de lei do Executivo 380/2015. Na sessão do dia 3 de agosto de 2015, o vereador Godoy, ao mencionar o projeto de lei 380/2015, em sua palavra livre, atacou o prefeito Fernando Turica em sua palavra livre, dizendo que o prefeito quer pousar de bonzinho, quando, na verdade, apresentou o projeto de lei em questão por ter sido obrigado em razão de um TAC firmado com o Ministério Público. Mais tarde, em manifestação publicada no Facebook, Godoy também afirmou que eu faltei com a verdade porque o projeto de lei mencionado não dispõe em nenhum momento sobre o TAC. Na mesma sessão, ao defender a iniciativa do prefeito em enviar o projeto de lei 380/2015, expliquei que o prefeito enviou o projeto de lei por entender pela sua conveniência e não por temor do Ministério Público. E, por fim, mencionei com exatamente estas palavras que, abre aspas, o problema é que, quando assumiu a Câmara de Vereadores como presidente, Godoy não fez da mesma forma, enxugando e sim colocando um monte de cargos comissionados, fecha aspas. Esta foi a única menção que fiz ao vereador Godoy como presidente da Câmara durante o período 2013-2014. No dia 5 de agosto de 2015, o vereador Godoy já em viagem para a Europa e, portanto, fora do território municipal, usando as redes sociais, publicou no seu Facebook um ataque completamente desproporcional e agressivo contra mim. E, não obstante, não tenha mencionado meu nome, talvez para não poder ser responsabilizado civilmente, se referindo a, abre aspas, um ex-prefeito que hoje é vereador. Sou eu o único ex-prefeito que hoje é vereador. E colocou, reclamando que eu me aproveitei da ausência dele para atacá-lo e tal. Colocou que eu tentei ludibriar, que eu saí desmentido e que depois ataquei covardemente. Que covardemente porque eu poderia ter tido um pouco mais de hombridade e dito que pensava enquanto ele já estava na Câmara. Até porque ele fez questão de perguntar publicamente a mim se eu desejava se manifestar a seu respeito ou a respeito do assunto. Colocou que minha postura foi uma postura covarde e traiçoeira, que com ele a transparência predomina, que a minha atitude é rasteira e pequena, talvez seja por isso que eu sofri a maior derrota da cidade de São Bento. Parece que eu não aprendi, que eu continuo tentando ludibriar. O único comentário que eu fiz foi de que o vereador Godoy, como presidente durante o período 2013-2014, inchou a Câmara de Vereadores com cargos de confiança. Nada mais do que isso. Durante sua palavra livre, no dia 3 de agosto, ele me perguntou se eu gostaria de um à parte. Isso está no vídeo. Em sua manifestação, isso está demonstrado. Quando eu respondi simplesmente que não, estava ali. E eu não precisava de à parte, até porque eu também estava inscrito a palavra livre e iria me manifestar posteriormente.
Não era obrigado a pedir a parte. Até porque dias antes, o vereador Godoy me criticou por retrucá-lo em uma parte que ele me concedeu. Pois bem, e por que fiz este comentário? Porque o vereador Godoy gosta de posar defensor da moral dos bons costumes, sendo contrário ao inchaço do poder público com cargos de confiança que são dados para simpatizantes políticos. Eu não menti. Em dezembro de 2012, quando o presidente era a vereadora Nilva, existiam 8 cargos de carreira concursados na Câmara Municipal, sendo que destes, 6 não possuíam cargos de confiança e 2 possuíam cargos de confiança. E existiam 9 cargos comissionados preenchidos, dos quais 7 eram comissionados puros, sem concurso, e 2 eram servidores efetivos que ocupavam cargo de confiança. 7 cargos comissionados puros, sem nenhuma vinculação com o poder público anterior. Em julho de 2013, com a Câmara Municipal, em julho de 2013, quando o Godoy era presidente da Câmara, e eu usei julho apenas como um parâmetro, porque tem os outros meses, também usei aleatoriamente, de cada 6 meses, existiam 8 cargos efetivos preenchidos, sendo que nenhum deles tinha cargo de confiança. E 21 cargos de confiança preenchidos, sendo que nenhum é concursado, excluindo-se, naquele momento, 9 assessores de vereadores até então nomeados. Me parece que um não tinha nomeado até então. Restavam ainda 12 cargos de confiança preenchidos, sendo que nenhum era efetivo, concursado. Em dezembro de 2013, em julho de 2014, em dezembro de 2014, a mesma situação. Aí, já com 10 assessores parlamentares, tinham 22 cargos de confiança. Tirando estes, sobravam 12 cargos comissionados puros, sem concurso. Portanto, em comparação com 2012, o vereador Godoy aumentou em 71% os cargos comissionados puros, sem concurso, de 7 para 12. Mas o vereador Godoy afirmou em sua palavra livre, no dia 24/8, última sessão, que só aumentou um cargo comissionado em relação a 2012. Não é verdade. Ele mencionou textualmente, está no vídeo, que o vereador Godoy, manifestando sobre a minha palavra, disse que eu falei, como gosta de dizer o vereador Godoy, cabos eleitorais nomeados em cargo de confiança. E aí ele colocou, nunca usei essa expressão na Câmara de Vereadores, nunca usei essa expressão na Câmara de Vereadores, nunca usei essa expressão. Mas adiante, Godoy afirmou textualmente que, abre aspas, este monte de cargos de confiança que eu coloquei aqui dentro foi um a mais do que a ex-presidente Nilva, que foi minha antecessora. Registrou aqui na Câmara de Vereadores. A Nilva não tinha assessor de imprensa nos últimos quase um ano de presidência dela. E eu indiquei um assessor de imprensa. Foi o único cargo a mais que eu nomeei em comissão do que não existia na Câmara. O resto dos cargos sempre foram idênticos. Terminou o tempo? Só me permite concluir, senhor presidente. Que talvez, e só talvez, foi por isso que ninguém da bancada do PP e do PSDB, e aí vem a indignação do vereador Green, se manifestaram em aparte ao vereador. Porque os cargos aqui, o PSDB tem 2, o PP tem a maioria, o Democrata tem os outros. Não se manifestaram, ou porque entenderam que não é verdadeiro, que o vereador Fernando Malon, ou porque simplesmente resolveram calar. Continuou se manifestando dizendo o seguinte, então, apenas para registrar, restabelecer verdade nesta Casa de Leis. Como já demonstrei, o vereador Godoy falou do inchaço e da moeda de troca com partidos políticos. Então, se referindo a cargos comissionados. Assim, aquele nunca, não é correto. E a partir do momento em que mencionou a divisão de cargos comissionados entre os partidos de oposição, quer parecer que houve uma moeda de troca, muito embora agora estejam colocando junto os assessores parlamentares nesta conta aqui. Eu excluo os assessores parlamentares, que é a nomeação de cada vereador, para me referir apenas aos cargos comissionados que trabalham para a Câmara de Vereadores, não para os vereadores. Em dezembro de 2012, e em todos os meses que Nilva foi presidente, existiam 9 funcionários comissionados, sendo que 2 eram concursados, 7 sem vinculação. Naquele ano, 2012, existiam preenchido os seguintes cargos. Diretor-geral, 2 assessores de comunicação, diretor de gestão de materiais de patrimônio, diretor de gestão de pessoal e financeiro, assessor jurídico, assessor administrativo, assessor legislativo e assessor de compras e almoxarife. Já em julho de 2013, que usei como amostragem, muito embora o número tenha se mantido sempre o mesmo durante o mandato do então presidente Godoy, existiam os seguintes cargos, sendo que nenhum era exercido por servidores efetivos, ou seja, nenhum dos comissionados era concursado. Diretor-geral, 2 assessores de comunicação,
diretor de gestão de materiais e patrimônio, diretor de gestão e pessoal e financeiro, assessor jurídico, 2 assessores legislativos, antes era 1, assessor de imprensa, assessor de gabinete, assessor administrativo, assessor de compras, licitações e almoxarife. Total, 12 cargos comissionados puros. Em dezembro de 2013, a situação é a mesma, julho de 2014 a mesma, dezembro de 2014 a mesma. E só para concluir, poderíamos ficar apenas no campo da discussão se tem cargo, se não tem e tal. Acontece que o vereador Godoy não cumpriu a resolução 23/2012, de 27 de março de 2012, que, abre aspas, dispõe sobre a estrutura administrativa do quadro pessoal dos cargos de provimento em comissão do Poder Legislativo de São Bento do Sul e das Providências. Essa resolução está em vigor até hoje e menciona no seu artigo 4º que, artigo 4º, fica assegurado que 10% dos cargos comissionados deverão obrigatoriamente ser ocupados por servidores efetivos. E eu demonstrei que eram 12 cargos comissionados, nenhum efetivo. Não se pode nem alegar o desconhecimento da resolução 23 de 2012, porque houve a proposição do projeto de resolução 01/2013, já no mandato do vereador Godoy como presidente, de 28 de fevereiro de 2013, assinado pela mesa na época, que altera a resolução 23 e 27 de março de 2012. Neste projeto de resolução, aumentaria-se mais um cargo de confiança e mudaria a redação do artigo 4º, para dizer que fica assegurado que 10% dos cargos comissionados serão ocupados por servidores efetivos, continua os 10%, não computando as assessorias parlamentares da natureza vinculada destas. Esta resolução nunca foi discutida nessa casa. Ela nunca entrou em votação, não passou pelas comissões, eu tenho cópia integral dela, não passou pela assessoria jurídica, nem pelas comissões, nunca foi colocada em votação. Eu tenho a íntegra disto. Portanto, se fosse aprovada, valeria 10%, apenas sobre os cargos comissionados, sem contar os parlamentares. Como não foi, vale ainda a resolução 23 de 2012, que diz que 10% dos cargos comissionados devem ser preenchidos por cargos efetivos. Isto não foi feito. Enfim, eu faço essas considerações. Não é verdade o que o vereador Godoy falou da questão de apenas um assessor de imprensa, porque existem outros tantos cargos que foram nomeados, nenhum de carreira, descumprindo a resolução 23 de 2012. Fica aqui o meu registro, para que não se diga que eu tentei ludibriar alguém. Obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador, por favor, secretário. Doutor Tirso, Vossa Excelência, vereador, vice-presidente dessa Casa de Leis, tem o tempo de até 8 minutos para as suas colocações. Por favor.